Você já imaginou ser o líder de um povo, responsável por guiá-los até a terra prometida, após anos de escravidão e promessas não cumpridas? Como seria a pressão de liderar milhões de pessoas em um território desconhecido, enfrentando batalhas, desafios espirituais e momentos de fé testada até o limite? Hoje vamos viajar por um dos maiores relatos de fé e coragem da história bíblica, a vida de Josué, desde a morte de Moisés até a sua própria morte. Mas antes de começar, deixe-me te fazer uma pergunta. Você está pronto para descobrir o segredo que fez Josué um dos maiores líderes da história de Israel? Se a resposta for sim, fique aqui comigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder essa jornada incrível. Agora, vamos juntos mergulhar nas páginas da Bíblia e reviver os momentos decisivos da vida de Josué. Após a morte de Moisés, Josué se viu diante de uma missão monumental. Deus o chama para ser o novo líder de Israel, uma responsabilidade imensa. O povo estava à beira do Jordão, prontos para atravessar para a terra prometida, mas Josué tinha mais desafios pela frente do que apenas atravessar o rio. O povo de Israel havia atravessado o deserto por 40 longos anos, vivendo entre promessas não cumpridas, dificuldades imensas e uma constante luta por sobrevivência. Durante essa jornada, muitos se perderam na incerteza e na desesperança. Atravessar o deserto foi mais do que uma mudança geográfica. A travessia foi marcada por um longo processo de purificação espiritual, onde muitos corações se endureceram e a confiança em Deus foi testada repetidamente. Quando Josué assumiu a liderança, ele não estava apenas lidando com um povo que precisava atravessar um rio, mas com um povo que já havia testemunhado milagres poderosos, como a divisão do Mar Vermelho, mas que mesmo assim ainda lutava contra a dúvida e o medo do que estava por vir. A transição do deserto para a terra prometida não foi apenas uma mudança física de um lugar para outro, mas uma mudança interna, onde o povo precisava deixar para trás a mentalidade de escravidão e confiar plenamente nas promessas de Deus. Josué sabia que o maior desafio não seria atravessar o Jordão ou conquistar a terra, mas ajudar o povo a superar as cicatrizes espirituais deixadas pela longa caminhada no deserto. Ele tinha o peso da responsabilidade, não apenas de conquistar a terra, mas de restaurar a fé do povo, que já havia perdido a visão do que Deus realmente havia prometido. A incredulidade e o medo ainda dominavam o coração de muitos. E Josué precisava, com firmeza e coragem, guiar aquele povo para além das dificuldades do passado, para um futuro de esperança e vitória, baseando-se nas promessas de Deus. Ele enfrentava a resistência de uma geração que, embora livre da escravidão, ainda carregava as sombras de suas antigas vidas. Josué, então, teve que liderar não apenas com estratégia militar, mas com profunda sensibilidade espiritual. Ele tinha que recordar ao povo constantemente que as promessas de Deus eram infalíveis, mesmo diante das dificuldades e dos desafios que pareciam impossíveis de superar. Com cada passo, Josué procurava fortalecer o espírito de fé do povo, dizendo-lhes: "Seja forte e corajoso, o Senhor estará conosco." A travessia para a terra prometida não representava apenas uma nova terra para habitar, mas uma nova vida, uma nova mentalidade, onde a fé verdadeira e a confiança em Deus deveriam se tornar a base sólida da vida de cada israelita. Ele precisaria confiar na promessa de Deus e liderar o povo de uma maneira que ninguém havia feito antes. Citação de Josué 1. "Seja forte e corajoso. Eu estou com você, como estive com Moisés. Não tenha medo, pois você vai conduzir este povo à terra que prometi a seus pais." Imagine a responsabilidade de Josué neste momento. Ele era o auxiliar de Moisés e agora, de repente, era o responsável por levar Israel à conquista da terra.
não era apenas uma questão de conquista militar. Era um teste de fé, obediência e coragem. Mas Josué tinha uma promessa: eu não vou te abandonar. E ele sabia que Deus estava com ele em cada passo dessa jornada. A missão de espionagem em Jericó não foi apenas sobre coletar informações, mas também sobre mostrar que a fé de Israel poderia conquistar qualquer obstáculo, por maior que fosse. Josué envia 2 espias que se escondem na casa de Raabe, uma mulher com uma história muito improvável, mas com uma fé inabalável. Raabe, uma mulher que vivia à margem da sociedade, foi escolhida por Deus para proteger os espias e, com isso, mudar o curso da história. Citação de Raabe, Josué 2:11. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Estamos aterrorizados e todos os habitantes da cidade estão desesperados diante de vocês. Raabe, uma mulher da cidade inimiga, reconheceu a grandeza do Deus de Israel e fez um ato de coragem. Ela pediu uma promessa de salvação para sua família e os espias, em resposta, deram-lhe uma garantia. Quando a cidade fosse destruída, ela e sua família seriam poupados. Como alguém tão improvável pôde ser uma heroína nesta história? A resposta está na fé e coragem de Raabe. Ela acreditou que o Deus de Israel era mais poderoso do que os deuses dos cananeus. E Deus, em sua fidelidade, a honrou. Agora, Josué e o povo de Israel estavam diante de uma nova provação. O Jordão, um rio que na época estava transbordando. Deus ordena que os sacerdotes carreguem a Arca da Aliança e entrem nas águas. E quando eles fazem isso, o milagre acontece. O rio se divide e o povo atravessa em terra seca. Citação de Josué 3:13. Quando os sacerdotes que carregam a Arca do Senhor pisarem nas águas do Jordão, as águas que vêm de cima pararão. Esse milagre foi mais do que apenas uma demonstração de poder. Foi um lembrete de que Deus estava com eles. Eles estavam cruzando do deserto para a terra prometida. E Deus estava garantindo que o caminho seria possível, independentemente dos obstáculos. Mas a travessia do Jordão também simboliza algo mais profundo. A transição de um povo que vivia no passado para um futuro que Deus havia preparado. Jericó era o primeiro grande obstáculo para o povo de Israel, e a estratégia de Deus para conquistá-la foi surpreendente. Marchar ao redor da cidade por 7 dias, com sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, as muralhas de Jericó cairiam, não pelo poder militar, mas pelo poder da obediência a Deus. Citação de Josué 6:20. Quando o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande grito e as muralhas caíram. Era um plano tão peculiar que, à primeira vista, parecia loucura. Mas Josué confiou em Deus e obedeceu. E no 7º dia, as muralhas caíram. Este não foi apenas um milagre, foi uma lição de fé, obediência e confiança total em Deus. Eles não precisavam lutar com suas próprias forças, mas com o poder de Deus, que já tinha conquistado a vitória para eles. Josué continuou sua jornada com vitórias, mas também com desafios. Ele não apenas enfrentou batalhas físicas, mas também espirituais. Em um dos momentos mais notáveis, o sol parou no céu para que Israel pudesse vencer seus inimigos. Citação de Josué 10:13. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Este é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. E ele simboliza que Deus estava totalmente comprometido com a vitória de Israel. A batalha de Josué não era apenas contra os inimigos visíveis, mas também contra as forças espirituais. E ele sabia que só com a ajuda de Deus ele poderia vencer. Antes de morrer, Josué deixou um legado claro: o compromisso com Deus, com a aliança e com a obediência. Ele sabia que, independentemente das vitórias, a verdadeira vitória viria de seguir os caminhos do Senhor. Citação de Josué 24:15.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que a verdadeira liderança não vinha da força militar, mas da fé inabalável. O que ele ensinou ao povo de Israel e o que ele nos ensina até hoje é que a verdadeira força está em servir a Deus de todo o coração. Josué não foi apenas um líder militar. Ele foi um líder de fé, coragem e obediência. Ele viveu para honrar a Deus e seguiu sua direção em cada passo. Sua jornada nos ensina que, não importa quão grandes sejam os obstáculos, Deus sempre estará conosco, guiando-nos e protegendo-nos. E você está disposto a dar o seu melhor, a ser corajoso, a confiar em Deus em cada situação da sua vida? Assim como Josué, nós também somos chamados a confiar em Deus e seguir suas instruções, mesmo quando o caminho parece impossível. Se você se inspirou com a jornada de Josué, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias inspiradoras como essa. E nos comentários me diga, qual parte da história de Josué mais te impactou? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada com mais histórias de fé, coragem e liderança.